As lendas antigas dizem que Tuatha Dé Danann era uma raça de seres divinos que invadiram e governaram a Irlanda há mais de 5.000 anos. No entanto, pesquisadores ortodoxos modernos negam que eles possam de fato ter existido. Ao mesmo tempo, historiadores antigos deixaram textos que contêm inúmeras histórias que falam sobre esses misteriosos seres. Ao longo deste trabalho, apresentarei pontos importantes do assunto, sempre baseado em dados colhidos das mais diversas fontes históricas que nos farão conhecer um pouco mais do que seriam os Tuatha Dé Danann. As histórias que foram passadas ao longo do tempo são provindas de lendas contidas na maior parte das velhas tradições orais, compiladas por antigos poetas e escritores da Irlanda. Bem mais tarde, monges cristãos começaram a reunir esses documentos, registrando-os e catalogando-os, produzindo assim uma rica história que hoje faz parte dos contos irlandeses. Esses textos foram em grande parte influenciados por crenças e lendas antigas, assim como suas tradições ou mesmo a falta delas, com o intuito exclusivamente de engrandecer a própria cultura, o que é perfeitamente normal. Porém, há na maior parte dos elementos contidos neles registros que fogem completamente ao conhecimento antropológico do que seria a ancestralidade conhecida dos irlandeses, impossibilitando assim discernir o que seria real ou ficção. Em grande parte, muitos dos contos fantásticos, os quais seria preciso coragem por parte de qualquer historiador pesquisá-los, tanto quanto revelá-los, não seria, segundo uma visão ortodoxa, nada além do que mera fantasia. O nome Tuatha Dé Danann é traduzido como tribo de Danu. Estudiosos dos mais conceituados concordam que Danu era o nome da antiga deusa desta civilização, provavelmente Anu ou Anã, que é bem similar a Anu dos Sumérios. Porém, faltam elementos para que seja confirmada tal possibilidade. Independente disso, o fato é que o detalhe linguístico do nome sugere justamente uma espécie de origem ancestral, a qual pertenceu a milhares de anos antes de ser inserida na própria cultura da Irlanda, que poderia ser ou não um rei, ou mesmo um deus, ou ainda o nome do lugar de onde se originaram. Ao que tudo indica, esses misteriosos seres foram uma raça deificada semelhantes aos Anunnakis, dotada de poderes sobrenaturais que invadiram e governaram a Irlanda há mais de 5.000 anos, data correspondente à dos Sumérios. De acordo com um importante documento antigo conhecido como Annali Anadici Andromastri, ou Anais dos Quatro Mestres, compilado por monges franciscanos por volta de 1632 a 1636 d.C., retirado de textos muito mais antigos, os Danann governaram de 1897 a 1700 a.C., ou seja, um período bem curto para eles terem acumulado a fama que possuem. As lendas dizem que eles tiveram origem a partir de 4 cidades mitológicas da região norte, chamadas Múrias, Górias, Feiras e Finias, muito provavelmente localizadas em Lochlann, na Noruega. O livro das invasões, ou Labor Gabal Eran, compilado no ano de 1650, nos conta que eles chegaram à Irlanda através de seus navios voadores, cercados por espessas nuvens escuras, desembarcando em Sliab e Airion, conhecidas como as Montanhas de Ferro, onde o sol não apareceu por 3 dias, deixando o mundo mergulhado em tensas trevas. Um trecho do poema descreve as características desse fatídico dia. A verdade não é conhecida tanto acima como abaixo das estrelas. Uma versão posterior dessa história reescreve-a mudando os navios alados para navios à vela. Um conto nos diz que as nuvens escuras tornaram-se imensas colunas de fumaça que tiveram origem após os navios terem sido incendiados, o que seria um aviso a todos que os Danann vieram para ficar e dominar.
É óbvio que os monges que registraram essas histórias tentavam entender algo que estava fora de sua área de conhecimento, assim como muito além de seu tempo. A pergunta que não quer se calar é: eles chegaram realmente dos céus ou do outro lado do oceano através de navios? Quem eram de fato os misteriosos Danann? Segundo suas descrições, eles eram muito diferentes dos povos nativos de baixa estatura e pele escura que se encontravam na Irlanda naquele tempo. Os Danann são geralmente descritos como seres muito altos, magros, porém muito poderosos, com cabelos ruivos ou loiros, olhos azuis ou verdes e a pele pálida como cera. Para os habitantes locais, não resta dúvida de que essas características reforçaram ainda mais sua distinção de deuses. Em relação a essas características, descobertas arqueológicas recentes curiosamente revelaram evidências em todo o mundo de pequenas colônias que foram compostas de integrantes com cabelos ruivos ou loiros, datando do mesmo período onde os registros informam a chegada dos Tuatha Dé Danann na Irlanda. Essas descobertas foram feitas na província de Xinjiang, na China, bem como também no Egito. No Egito, em particular, os indícios mostraram que certos integrantes desta etnia tinham de fato cabelos loiros com feições nórdicas, assim como Taia, que foi uma das múmias encontradas e que era a bisavó de Tutankhamon. Arqueólogos tentaram explicar a cor do cabelo avermelhado como resultado do processo de mumificação, ou simplesmente devido a milhares de anos de envelhecimento. Mas isto está fora de questão, porque posteriormente se comprovou que Ramsés II era de fato ruivo antes de envelhecer. Para conquistar a supremacia na Irlanda, os Danann tiveram que lutar contra as tribos locais existentes, que eram também muito poderosas, como os Firbolg, que nos registros da mitologia celta foi uma tribo que dominou a Irlanda por aproximadamente 37 anos, até a chegada dos Tuatha Dé Danann. Na primeira batalha de Catmaid Tawred, que são basicamente 2 textos que tratam da mitologia irlandesa, durante este encontro o rei supremo dos Danann, chamado Niwada Agelon, perdeu seu braço. Ele sobreviveu, mas foi forçado a desistir de sua posição, visto que um rei não poderia ser um aleijado. Os textos nos informam que, em uma reviravolta intrigante, um médico chamado Dayan Set substituiu um membro arrancado por um braço de prata, totalmente funcional. Mais tarde, o filho de Dayan Set, chamado Miat, que também era médico, fez com que a pele e a carne crescessem sobre o braço metálico do rei. Assim, inteira novamente, a realeza foi restaurada em Niwada após a remoção do substituto, que era um tirano por nome Brass. Aqui vemos um conhecimento estranho, nunca antes visto por qualquer mortal na Terra. Poderia ser esta a primeira prótese de todos os tempos, um braço construído há mais de 5.000 anos, com conhecimento perdido desses misteriosos deuses. O que não seria difícil, já que a própria genética teria sido alterada com a mistura das sentinelas com a espécie humana, portanto, segundo esta linha de pensamento, perfeitamente normal. O fato é que muito do que está inserido nos contos mitológicos pode, de certa forma, ter alguma verdade envolvida, tanto quanto ser inteiramente literal. Desta forma, os textos sugerem que os Danann trouxeram consigo conhecimentos ocultos e especiais para a Irlanda. Um desses conhecimentos é chamado de 4 tesouros, ou joias de Aire. Eles se dividem basicamente em 4 talismãs mágicos de grande poder, chamados Espada da Luz, Lança de Lug, Caldeirão de Dagda e Danliathel, conhecido também como Pedra do Destino ou Pedra da Coroação. Todos esses talismãs ofereciam um poder sobrenatural a quem os possuísse. Tir na Nog, ou Terra da Juventude, é dito na lenda ser a casa original dos Danann. Podia ser alcançada através da água, viajando para o oeste sobre o mar ou passando pelos portões dos Montes Cedri. Neste lugar, a divisão entre os 2 mundos era considerada estreita e, portanto, mais fácil de ser atravessada. Talvez o aspecto mais interessante deste reino mágico não seja a eterna juventude, beleza ou abundância que ele representa, mas a passagem do tempo atribuída a ele. Em Tir na Nog, o tempo aparece como estando literalmente parado, enquanto o mundo dos mortais passa num piscar de olhos. A história de Oisin, filho de Fiormac Conhel, e sua amante do outro mundo, Ni, filha de Manannan, ilustra isso perfeitamente.
Depois de 3 anos felizes no Reino Mágico, Oisin volta para casa e descobre que 300 anos se passaram sem ele perceber. Quando desce de seu cavalo e seus pés tocam o chão da Irlanda, envelhece imediatamente, morrendo na mesma hora com mais de 300 anos. Essa ideia de paraíso infinito, onde alguém envelhece e o tempo não tem significado, tem paralelos com a origem de seres metafísicos, sugerindo a ligação da eternidade com os Danann, assim como a história dos Anunnakis. O intervalo e a mudança das dimensões alternativas conotam que houve um conhecimento que não era deste mundo, o qual foi passado aos mortais. Seriam os Danann seres imortais? Ao que tudo indica, esses misteriosos seres eram providos de uma vida mais longa e capacidades especiais em relação aos seres humanos normais, justamente por terem sua origem provinda de seres sobrenaturais, assim como a história dos Sumérios com os Anunnakis. O reino dos Danann terminou em suas batalhas com os Milesianos, que a história diz terem sido um povo pertencente à mitologia irlandesa, onde eram descendentes de Mylan Spain e teriam sido o último povo a colonizar a Irlanda em eras míticas. Acredita-se que os Melesians, no inglês, ou Milesianos em português, sejam na verdade os celtas gaélicos. A maioria dos historiadores e pesquisadores do assunto concordam que provavelmente tenham sido os primeiros gauleses da Irlanda. Estes governariam posteriormente a metade da Irlanda, tendo desta forma adquirido 50% de todo o seu território, ficando a outra parte para os Danann, que recuaram posteriormente para a região mais abaixo. Dessa forma, os contos dizem que eles foram levados para o seu novo domínio, através do Monte Cedri, que era considerado o lar de um povo sobrenatural ligado às fadas e elfos, por Manannan, que era o deus do mar, o qual os protegeu dos mortais, erguendo uma névoa encantada, conhecida como Fitfiada, ou manto da ocultação. Desse modo, com o passar do tempo, eles ficaram conhecidos como Cedri, ou o povo das fadas da Irlanda. Note que os seres mitológicos, como fadas e elfos, têm sua origem nestes misteriosos seres. Aqui notamos a interessante similaridade com a coluna de fumaça no deserto com Moisés, tanto quanto o Monte Cedri ao Monte Hermon e Sinai, tudo remetendo a símbolos ligados ao sagrado. É dito que a tribo israelita de Dan, nos dias do Êxodo, descrito na Bíblia por volta de 1446 a.C., separou-se de Moisés e foram para o norte. Lá eles teriam aderido ao culto a Baal e ao deus Pan, se envolvendo nos ritos de fertilidade pagãos, que eram praticados pelos povos nativos cananeus, próximo ao Monte Hermon, o mesmo lugar onde, de acordo com o livro de Enoque, os filhos de Deus, chamados Elohim, desceram à terra e fizeram um pacto de se acasalar com as fêmeas humanas, dando origem aos Néfilins. Assim, integrantes da tribo de Dan teriam se misturado com os cananeus, que alguns dizem ser descendentes de Tuata de Danann. Esta seria igualmente uma possível ligação dos filhos de Deus referenciado em Gênesis capítulo 6, onde é dito que eles se misturaram com as filhas dos homens. Assim, segundo esta perspectiva, os Tuata de Danann, a tribo de Dan e os Anunnakis estariam todos ligados. Dentre as surpreendentes semelhanças entre os Tuata de Danann e os povos semíticos, podemos citar: os filhos dos anjos caídos são chamados de Néfilins, considerados os grandes guerreiros gigantes do mundo antigo. Também é dito que os Danann foram guerreiros gigantes. Os anjos caídos desceram no Monte Hermon. O nome usado para denominar os antigos reis da Irlanda era Heremon, soando muito similar. Os primeiros habitantes ao redor do Monte Hermon foram os cananeus, que eram descendentes de Cam, filho de Noé. Perceba aqui a similaridade fonética dos nomes: Danann, Cam, Canaã, Tuata de Danann. Realmente são bem parecidos. Os cananeus adoravam a deusa Astarte, derivada da deusa Ishtar. Os Danann adoravam a deusa Danu, que é dito ser derivada de Ishtar. As lendas dizem que o Monte de Tara, na Irlanda, era o local do reino dos elfos e a porta para Tirnanog, a terra da eterna juventude. Descobertas arqueológicas revelaram neste lugar incríveis artefatos datando de mais de 5.000 anos, como as portas de um castelo e muitas peças de bronze. A quantidade e a complexidade dos artefatos encontrados mostraram que a civilização que os criou era incrivelmente avançada. Os contos e tradições culturais referentes aos Tuata de Danann, nativos da Irlanda, têm sido incorporados através do tempo
a uma gama significativa de culturas distintas. Seus derivados literários foram fundamentais na inspiração de muitos conteúdos modernos de ficção, drama e arte, mesmo que diluídos. Segundo pesquisas antropológicas recentes, estas divindades celtas não eram conhecidas em tempos antigos pelo nome completo Tuatha Dé Danann. A forma mais antiga grafada do nome foi identificada como Tuatha-Dé, sendo usada também no plural, como Tuatas, que se traduz como povo dos deuses, pessoas de Deus ou mesmo pessoas da deusa. Uma pista para o significado original do nome pode supostamente ser a anotação latina escrita ao lado de um texto recente, grafado como Plebe Deorum, que se traduz como povo dos deuses. No entanto, se essa era a divisão universal ou a compreensão de um ou mais escritores, permanece um mistério e, portanto, um assunto ainda em via de discussão. Segundo as regras gramaticais da língua irlandesa convencional, a palavra Danann deve ter a função de um substantivo nominativo original. Dessa forma, tomando o nome Danann como base, linguistas modernos têm se esforçado pesquisando textos antigos do idioma irlandês, tentando criar uma ligação entre o termo Dana, o que seria provavelmente Dano ou Donu, para assim tentarem de alguma forma dar significado ao nome Tuatha Dé Danann com base na língua atual. Infelizmente, a palavra não existe em nenhum outro lugar da literatura medieval irlandesa, não se adequando assim à gramática moderna do idioma. Isso tem um significado muito importante. Sugere que os Tuatha Dé Danann realmente não são originários da Irlanda. Portanto, eles podem de fato terem descido no Monte Tara, como é dito nos contos e poemas irlandeses. Isso nos revela uma similaridade incrível com as sentinelas do livro de Enoque, quando estes desceram no Monte Hermon, norte de Israel, para firmarem um pacto de contaminação à humanidade através das mulheres. Da mesma forma, os Tuatha Dé Danann fizeram na Irlanda. O mais intrigante é que isso tem bases cronológicas corroboradas pela própria arqueologia. Como já foi dito, os Tuatha Dé Danann datam do mesmo período dos Sumérios, sendo, portanto, totalmente possível estarem ligados aos Anunnakis, ou mesmo serem uma outra versão enviada para uma localização diferente, ou seja, a Irlanda, se espalhando posteriormente por toda a cultura nórdica. Esta é também uma forte explicação da existência de alguns povos nórdicos gigantes, tanto quanto os originários da região do Cáucaso, como mostra no vídeo Raízes Antropológicas Nefelins na Europa, Gog e Magog. Assim, enquanto os Anunnakis dominavam a Mesopotâmia através dos Sumérios, os Tuatha Dé Danann estariam dominando o que hoje conhecemos como Irlanda, tanto quanto uma parte dos povos celtas. O que seria isso senão uma tentativa de domínio global? Dessa forma, percebemos que pode ter havido em cada lugar estratégico do mundo a descida desses misteriosos seres com o intuito apenas de dominar as civilizações. Automaticamente, essas civilizações inseriram essas entidades em seu panteão de deuses. Esse era o objetivo daqueles que desceram dos céus, serem adorados por toda a humanidade, pois eles queriam ser iguais a Deus. Os montes escolhidos por esses deuses têm a função de conotar o sagrado e o poder, não somente por estarem copiando o que Deus fez no Monte Sinai, mas também porque desses montes eles poderiam ser vistos em praticamente todos os lugares das regiões em que os mesmos se encontravam. Seria em nossa época o equivalente a aparecer na televisão em rede nacional. Assim, percebemos aspectos fantásticos em relação às simbologias usadas por eles, com o intuito de copiar o sagrado. Outro exemplo deste detalhe são os números que eles geralmente utilizavam. Perceba a notável constância na escolha dos algarismos. O panteão básico dos deuses celtas é formado por 33 deuses. Os Tuatha Dé Danann usaram 33 capitães nas batalhas de Catmaid Tareth e 33 líderes. Os Nêmedes perderam 33 navios em sua viagem para a Irlanda. No conto, a cidade matou 33 inimigos no outro mundo. Os exemplos não param. O que isso significa, afinal? Bem, 3 mais 3 é igual a 6. 6 é o número de homem, porque no sexto dia o homem foi formado. Os Nephilims tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. Por quê? A criação de Deus foi o homem, a dos anjos caídos foram os Nephilims. O número 6, portanto, é a tentativa dessas entidades de se autoafirmarem como tendo também uma criação, simplesmente porque eles queriam ser iguais a Deus. A criação bestial, os Nephilims, além de copiar a original, o homem, teve também a função de destruí-la e substituí-la com a mistura genética. E qual foi a finalidade desta mistura genética? Tem 2 motivos. Motivo 1. Desclassificar a Deus através da criatura feita à sua própria imagem, como dito em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Motivo 2. Impedir a vinda do Messias que viria da descendência da mulher, como dito em Gênesis 3:15.
porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. A descendência da mulher, logicamente, seria Jesus, e a dos anjos caídos, os Néfilins. O texto mostra claramente que os anjos caídos tiveram sementes, ou seja, filhos. Em relação aos símbolos geralmente usados por estas entidades, é óbvio que teve um intuito de, além de tentarem se igualar a Deus, confundir a humanidade. Percebemos que todos esses povos misteriosos da região norte, como os Cimérios, Cimbres, tanto quanto os Tuatha de Danann, são apresentados como pertencentes a uma raça de origem misteriosa, que passaram a existir na Terra a partir de um momento visivelmente marcante que, no caso dos Tuatha de Danann, foi seguido de uma grande nuvem de fumaça, onde o sol não apareceu por 3 dias. Perceba aqui, mais uma vez, a simbologia do sagrado através do número que, neste caso em particular, é o 3, representando mais uma vez a Trindade. Em referência a eles, temos registros que chegaram a nós como lendas e mitologias, o que não é de se estranhar, já que a origem desses povos remonta ao começo da própria civilização, logo após o dilúvio, tanto quanto os Sumérios. Dessa forma, tudo nos leva a crer que os Tuatha de Danann foram realmente os antigos habitantes da Irlanda, que mais tarde passaram a fazer parte das mitologias locais, tornando-se milhares de anos depois os deuses celtas, senhores do submundo. Perceba aqui mais uma vez a similaridade deles com os Anunnakis, que também eram vistos como deuses do submundo. Muito mais tarde, isso foi aderido e adaptado por outras culturas, assim como os gregos, se tornando os titãs do Tártaro. Não resta dúvida de que eles foram os senhores do mundo de seu tempo. Os indícios nos levam a crer que eles, os Tuatha de Danann, foram os habitantes originais muito anteriores aos celtas da Irlanda, os quais construíram e erigiram as gigantescas estruturas megalíticas encontradas nesses lugares. Dessa forma, esses seres, particularmente os da cultura celta irlandesa, são apontados como sendo os verdadeiros construtores dos gigantescos megálitos, que são marcas registradas na paisagem europeia. Outro grande mistério envolvendo a cultura mítica desses locais são os druidas. Eles fazem parte da antiga cultura da Grã-Bretanha, tanto quanto da França. Este grupo sacerdotal misterioso se dividia e atuava em uma grande variedade de papéis, como filósofos, professores e juízes, distinguidos principalmente por apresentarem conhecimentos ligados a tradições populares, sendo considerados também os mediadores entre os seres humanos e os deuses, como uma espécie de sacerdotes. Quase tudo o que sabemos sobre os druidas são conhecimentos provenientes de fontes muito antigas. Porém, essas fontes são compilações feitas a partir de textos originais, que por sua vez são ainda muito mais antigos, onde foram passados de geração em geração e perdidos ao longo do tempo. É importante também ressaltar que todos os textos que mencionam os druidas não foram escritos por eles, o que apresenta um grande problema para os historiadores modernos, que tentam compreender quem eles foram de fato e como sua imagem original mudou ao longo do tempo.
O imperador Júlio César, que conquistou a Gália, por exemplo, está entre as principais fontes sobre os druidas, datando do ano 2000 a.C. Ele deixou registrado que os druidas preferiam o ensino oral à tradição escrita. Isso apresenta outro grande problema para a história, já que essa se baseia em grande parte de fontes documentais para reconstruir o passado. Independente de quem realmente tenham sido os druidas, o fato é que na maioria dos registros existentes é informado que eles eram reverenciados. Segundo alguns desses registros, eles poderiam ser encontrados na Grã-Bretanha tanto quanto na Gália, atual França, bem como também em outras partes da Europa e talvez até mesmo no Oriente Médio. O escritor Dio Crisóstomo, que viveu há 2000 anos, compara os druidas aos magos tanto quanto os brahmanes da Índia. Em suas palavras, ele diz: Celta era o nome dado àqueles a quem eles chamavam de druidas. Estes eram dedicados à arte da profecia e à sabedoria em geral. É completamente desconhecido quando de fato se originou a Era dos Druidas. O professor de arqueologia europeia da Universidade de Oxford, Colin Life, afirma que a primeira referência escrita sobre eles remonta a cerca de 2.400 anos. Porém, os indícios mostram que a data dos druidas originais pode ser ainda muito mais antiga. Alguns pesquisadores modernos associam as estruturas de Stonehenge aos druidas. No entanto, Stonehenge é datado entre 4.000 a 5.000 anos, enquanto que a primeira referência aos druidas remonta a 2.400 anos. Isso indica que os construtores de Stonehenge foram muito anteriores aos druidas, sendo os seres que passariam a ser venerados por eles como deuses, os próprios Tuatha De Danann. É nítida a lacuna de tempo entre as duas eras, a dos druidas e a dos Tuatha De Danann, os quais deram origem a toda a diversidade religiosa e mítica da Irlanda. Algumas fontes antigas nos oferecem dicas para as coisas que possivelmente os druidas realizavam em seus dias. Em uma passagem pelos escritos do historiador conhecido como Plínio o Velho, por exemplo, que viveu há quase 2000 anos, fala sobre a importância que as fases da lua e os sacrifícios de animais tinham para os druidas nos ritos pagãos de fertilidade. Observe aqui o conhecimento dos astros por parte de povos muito antigos. Estes conhecimentos tiveram origem há milhares de anos, muito antes da Era dos Druidas, por aqueles que desceram dos céus, como nos informa o livro de Enoque no capítulo 8. Barquiel ensinou os observadores das estrelas, Tamiel ensinou a astronomia e Azaradel ensinou o movimento da lua. Como a cultura dos druidas se espalhou pelo mundo antigo, continua sendo um grande mistério, tanto para arqueólogos quanto para historiadores. Há a hipótese de que eles tenham surgido nas Ilhas Britânicas e na Gália. Júlio César afirmava que os druidas originais teriam vindo da Grã-Bretanha e aqueles que desejavam estudar seus conhecimentos viajavam para lá. Se os druidas realmente se originaram na Grã-Bretanha ou nas Ilhas Britânicas é totalmente desconhecido. Além disso, é possível que eles sejam originários de lugares totalmente diferentes. Os druidas são frequentemente associados ao povo celta, porém seus assentamentos foram encontrados tanto no Extremo Oriente como também na Turquia. Há indícios de que os celtas estiveram em terras distantes, como no próprio Egito, durante o reinado de Cleópatra, assim como também na Judéia. Isso é confirmado pelas múmias loiras e de cabelos avermelhados encontrados no Egito, as quais já mencionei. A isso podemos referir os próprios Tuatha De Danann, cuja origem é totalmente desconhecida do povo irlandês. Isso faz uma importante ligação entre nórdicos e mesopotâmicos, tanto quanto os Anunnakis. Esses seres tiveram uma só origem, a qual se espalhou por todo o mundo há cerca de 5.000 anos. Isso é confirmado nas culturas espalhadas por todo o planeta, em suas incríveis similaridades, as quais a arqueologia moderna não consegue explicar. Podemos ver isso em seus templos, deuses, costumes e nomes, tanto quanto nas próprias pirâmides, existentes em praticamente toda a Terra. Ao que tudo indica, estes seres manipularam conhecimentos misteriosos tanto quanto uma espécie de magia surreal, o que nos leva a crer que eles certamente devem ter sido providos de capacidades igualmente especiais, recebida dos próprios deuses, portanto sendo a sua criação. É visivelmente claro que eles se pareciam com esses deuses, com seus cabelos vermelho-dourados, olhos azuis e pele branca como leite. Eles empunhavam armas poderosas e brilhantes, parecendo serem eternos e imortais. Eram sábios e belos, tanto quanto temíveis e poderosos. Muitos argumentam que, por falta de evidências, os Tuatha De Danann não passariam de meras lendas. Porém, a quantidade de registros históricos que compõem um número extremamente grande de tradições orais nos mostram exatamente o contrário. O grande paralelo é que eles datam do mesmo período da civilização suméria, com características incrivelmente similares.
além das diversas múmias de cabelos louros e avermelhados encontradas em locais com essas características fisionômicas, que não fazem parte do grupo étnico local. Juntando esses fatos com as infindáveis histórias que permaneceram ao longo dos séculos através de tradições orais e escritas, percebemos que há evidências de sobra para acreditarmos que eles realmente existiram.